Aí galera, bom dia. Vim fazer um vídeo de utilidade pública para quem tem esse modelo de carro, Focus MK2,5, certo? Tá meio sujo, mas é isso mesmo, do dia a dia. Por que eu quis fazer esses vídeos? Porque eu ainda vejo muitos Focus desse modelo pelas ruas, né? Diferentemente dos concorrentes dele na época, i30, Bravo, Golf, Tiida. Você não vê tantos na rua. O próprio Cruze também, modelo anterior, você não vê muito na rua, pelo menos aqui em Salvador, Bahia. E eu vejo bastante Focus MK2,5. Então muita gente ainda aposta nesse carro porque é um projeto muito bom da Ford, foi um dos melhores projetos da Ford, então vale a pena. É um bom carro, quem tem sabe disso, mas tem seus problemas também, né? Então vamos gourmetizar. Eu fiz uma listinha ali, não é nem de problemas, mas de alguns detalhes que os motoristas devem se atentar e não serve só para o Focus. Beleza? Vamos começar pela ventoinha. Sem enrolação, vamos lá. A ventoinha, ela tem um módulozinho de controle, né? Essa ventoinha, ela não tem só duas velocidades. Ela varia de acordo com a demanda, né? Carros com sistemas mais simples, ou é velocidade 1 ou é velocidade 2. Aqui não, ela varia de acordo com a necessidade. Então esse módulo, muitas vezes, ele fica com mau contato do conector com os pinos do módulo, certo? E muitas vezes é fácil de resolver. Retira o módulo, chega no conector com algum objeto fino e mexe naqueles contatos para que esses contatos tenham mais aderência aos pinos do módulo. Muitas vezes é apenas isso, né? No meu caso foi isso. O módulo é original, eu prefiro muitas vezes reparar um original, né? Desse tipo de reparo que eu estou falando, do que comprar um paralelo. Beleza? Fica aí a dica. Outra coisa, você tem que prestar muita atenção no barulho que a sua ventoinha faz, certo? Com o tempo ela tende a desgastar e precisar ser trocada. Esses carros têm muito tempo já rodando no Brasil, né? Chegou em 2009, tem carro aí de 2009 rodando, né? Mais de 15 anos. Então a ventoinha ela demonstra quando ela está para morrer, e se ela morrer vai aquecer seu motor, né? E o prejuízo pode ser maior. Então observe, principalmente quando você chega em casa, que você desliga o carro, que a ventoinha ela dispara, né? Ela fica ali refrigerando o motor. Se tem algum barulho estranho, né? Se a velocidade dela mudou, se está mais amarrado, como se estivesse sem força para girar, isso é indício de que precisa trocar ou reparar, né? Levar para um eletricista olhar. Beleza? Outra coisa, quando você chega, né? Saiu com o carro, né, demorou bastante tempo, o motor aqueceu normalmente, depois você chega em casa, desliga o carro. Às vezes a ventoinha ela fica ainda armada. Vocês já perceberam isso, né? Tudo bem até aí. Porém, se essa ventoinha ficar armada por muito tempo, sei lá, uns 15 minutos armada, tem uma coisa errada. Muito provavelmente seu motor está trabalhando numa temperatura maior do que o normal e a ventoinha está tendo dificuldade de refrigerar ele. E por que ele pode estar trabalhando com a temperatura acima do normal, né? Porque geralmente ele não passa de 100 graus ali, 99, 100 graus. Se ele está trabalhando acima disso, não necessariamente é um problema, mas é melhor ir verificar. Sabe o que pode ser? Essa criança aqui. O líquido de arrefecimento pode estar com a proporção incorreta, ou mesmo com a proporção correta, o fluido é de baixa qualidade. Esses de R$ 5 o litro é baixa qualidade. Então, a quantidade de água dentro do fluido é maior do que parece, né? E dentro do sistema, quando tem muita água, é mais fácil dela ferver, porque o ponto de ebulição dela é mais baixo. O fluido de qualidade faz com que o ponto de fervura desse fluido suba, certo? E você usando água pura, né, que eu acho que ninguém vai fazer isso, ou fluido de baixa qualidade, faz com que o ponto de fervura, né, de ebulição, seja atingido mais rápido, mesmo com o sistema pressurizado, né?
Com o sistema pressurizado, a 145 kPa, a água ela ferve a 110 graus, 110,5 mais ou menos. Mas quando está com aditivo, essa temperatura tende a subir. Só que com um aditivo ruim, talvez não suba muito, entendeu? É melhor você botar um aditivo bom para que esse ponto se afaste do ponto de água pura, de fervura da água pura. Não vale a pena economizar nisso aqui. Esses de 5, 4 reais, sinceramente, é algo que não vale a pena. Segunda dica. Vamos lá, terceira dica, sensor MAP. Depois daqui do TBI, aqui embaixo, tem um sensor de pressão de ar chamado MAP. Né? Ele mede a pressão de ar que entra aqui pelo filtro, passa pelo TBI e chega na cara dele. Beleza? Se esse sensor estiver sujo, a leitura dele não é interessante, né? A leitura dele pode variar, pode ler errado. Isso interfere no consumo de combustível, porque vai interferir na leitura, né, para mistura de ar combustível. Vale a pena retirar ele, é ruim demais de chegar nele, mas vale a pena retirar, limpar, recolocar. Outra coisa, muita gente negligencia essa junção aqui. Deixa isso aqui aberto. Então o ar normal, ele entra por aqui, passa por um labirinto aqui dentro, vem por aqui, passa pelo filtro e entra pelo TBI. Vai para o coletor de admissão. Mas se você não veda isso aqui, ó, o ar entra por aqui e por aqui, atrapalhando a leitura desse sensor. Por isso que muitas vezes o seu carro oscila consumo e você não sabe o porquê. Pode ser isso, não estou dizendo que é, mas pode ser. Digamos que você tem bico, vela, bobina, tudo original, tudo perfeitinho, tudo direitinho, e você não sabe o que pode estar acontecendo. Pode ser essa entrada de ar atrapalhando e o sensor MAP sujo. Motor de arranque desse carro, né? Como são projetos já antigos, como eu falei, a tendência é que o motor de arranque fique sujo. E quando você vai dar partida, ele meio que rateia, né? Ele meio que escapa, gira em falso. Muitas vezes é lubrificação. Seria interessante retirar ele, levar no eletricista, ele abre, lubrifica, fecha e você recoloca. Aproveita também, se as escovas estiverem gastas, você já troca. Mas não vale a pena trocar esse sensor, esse motor de partida que é caro, se for usar paralelo, porque desse carro, por exemplo, aqui é um Mitsubishi, né? Então, às vezes eu bato um WD nele, ele volta a funcionar bem, mas não dura muito tempo, né? Porque a sujeira continua tá internamente impregnada e o WD ele acaba facilitando que impregne ainda mais. O certo é retirar e limpar. Mas enquanto isso eu estou batendo WD nele e melhora a partida. Bateu, pegou. Sistema de partida frio. Uma vez eu levei para esse carro fazer uma revisão, uma manutenção, e o cara quebrou, cara, essa mangueirinha aqui, ó, essa junção aqui. Rachou. Só que eu demorei a perceber, então eu não sabia mais em qual mecânico foi que ele me deu esse prejuízo. Isso aqui, pelo que eu sei, não troca. O coletor de admissão é plástico, então isso aqui não troca. Teria que trocar o coletor inteiro. O que foi que eu fiz? Eu isolei, né? Eu moro em Salvador, Bahia, cidade quente, usando álcool. Fica meio ruim assim de pegar de primeira, mas pega, né? Mas óbvio, se eu for para um lugar frio, eu não posso usar álcool no tanque, senão não vai pegar, né? Já que eu estou sem esse sistema, então eu uso gasolina o tempo todo, né? Mais gasolina, né? Mesmo que eu use álcool no lugar quente, mas ainda pega. Mas se eu viajar, eu tenho que me atentar para continuar sempre usando gasolina. Mas o detalhe é isso: se você esquecer de prestar atenção nisso aqui, isso aqui pode ser um ponto de entrada de ar falsa. Você está aí com o seu motor oscilando, bebendo muito, e você não sabe o porquê. Às vezes aqui está rachado ou quebrado, você não percebeu, e entra ar por aqui. Além de entrar ar por aqui, que é o normal, aqui, como eu falei, também é um problema entrar ar. Ainda tem outro ponto de entrada de ar. Pense na maluquice, loucura que fica os sensores do carro. Vai beber muito. Então, ou você isola, ou você troca o coletor. Eu ainda não vi nenhuma solução para isso aqui. Se tiver, comenta para mim aí. Bateria.
Cara, esses carros da Ford, esses Ford Focus, né, são de 2006 o projeto, fora do país, chegou aqui no país em 2009. E ele tem eu acho que é uma falha de projeto. Né? Por exemplo, se a bateria estiver ruim, bicho, não avisa que ela tá ruim. Começa o carro a ficar doido, vai começar a aparecer luzes estranhas no painel, certo? Um comportamento anormal, começa a beber porque começa a beber mais, oscila, consumo também. A partida fica ruim, mas aí você. Mas nem sempre a partida fica ruim, cara. Nem sempre. Mas enfim, resumindo, qualquer problema elétrico estranho no painel, luzes estranhas, códigos de erro aleatórios, código U, código P. Primeira coisa que você vai verificar é se a bateria está morrendo, cara. Se a bateria está indo pro saco. Antes de se desesperar, porque aparece código de erro pra cacete, você vem aqui na bateria. Ah, testei, deu 12 volts. Nem sempre o erro aparece de primeira. Leve numa autoelétrica, o cara vai estressar a bateria com o equipamento correto. De preferência na assistência técnica, né? Se for LA ou Moura. E aí você vai ver se a bateria tem algum problema. Porque isso aqui é um estabilizador de tensão. Ela não é só feita para guardar carga para a partida e fornecer energia para os periféricos do carro. Ela é um estabilizador de tensão. Se ela não estiver estabilizando a tensão corretamente, os sensores do carro ficam doidos, entendeu? Então a galera pensa, a bateria é só quando o carro não pega. Nem sempre. Às vezes ela não está fazendo o papel dela de estabilizar. Então, sobre essas falhas elétricas nesse carro, as primeiras coisas que vocês vão verificar, bateria e mau contato em conectores. Muitos dos problemas elétricos desse carro é uma simples folga em um conector ou bateria indo para o saco. Eliminando essas duas possibilidades, aí você vai mais a fundo, certo? Tem conector no pé do passageiro ali na parte plástica do lado da porta. Tem conector da caixa de fusíveis interna do lado do passageiro. Tem conector no pé do motorista aqui na parte plástica. Tem conector do pedal de acelerador. Tem um conector do painel aqui. Então a rede CAN desse carro é toda interligada. Se tiver uma falha de comunicação no conector desses, pronto, fica maluco o carro. Então resumindo, o problema elétrico nesse carro, muitas vezes, a maioria das vezes, é bateria indo pro saco, ou mau contato, conector, falha de comunicação em algum lugar, certo? Aí depois você parte para o mais crítico, elimina esses dois pontos primeiro. Voltando a falar dos fluidos, não se economiza em fluido. Fluido da direção, eletrohidráulica nesse caso aqui, fluido de arrefecimento, óleo do motor, óleo do câmbio e fluido de freio. Não compra o mais barato não, meu amigão. Compra óleo de primeira. Eu uso Mobil 5W30 SP, certo? E nada de colocar 5W40, 5W escambau A4. Se o manual fala 5W30, é 5W30 até o fim da vida. Não cai nessa história de botar um óleo mais viscoso porque o motor está muito rodado, balela. Balela. E outra coisa, não economiza não, coloca um óleo mineral, óleo semi-sintético. Pega um óleo SP, né? S de sapo, P de pato, que é a especificação mais avançada que tem. Não sei se já tem mais avançado. Eu também não compro Motul também, que é exagero. Motul é exagero pra mim, né? Se você tem bala na agulha, paciência, mas eu não compro. Não recomendo, beleza? Meus amigos, vamos nos atentar à regulagem dos faróis desse carro, meu amigo. Você anda, cruza na estrada com focos, caolho, um farol para cima e um para baixo, sendo que tem regulagem, leva no profissional. Tem esse botão aqui, tem um botão aqui embaixo. Pelo amor de Deus, acho que é R$ 20 a regulagem de farol, meu povo, me ajuda aí. Eu troquei o cubo dianteiro desse carro uma vez, era original, troquei por um paralelo da Cofap e ele tem uma folga entre a barra de tração, né? Do câmbio até
a roda, até o cubo da roda, ele tem uma folga. Aquela ranhura não fica folgada no cubo, fica sambando dentro do cubo. Duas soluções, ou você usa trava química, ou você bota um cubo original. Beleza? Coisa fácil de resolver, mas fica dando uns estalos quando você bota a ré, joga pra frente, depois joga pra ré, ele dá uns estalos. O cubo de lá é original, do lado direito, mas aqui ele é COFAP. Eu vou colocar essa trava química depois. Pastilhas de freio, recomendo pastilhas de cerâmica, de marca, tipo Bosch, Ferodo, enfim. Freia mais, suja menos. Custa mais, porém freia mais e suja menos. Coifa da tulipa desse carro, um problema sério, cara. Sério. E não tem original pra comprar, eu não, pelo menos não conheço. Já usei quanto você imaginar. E elas rasgam. O problema dessa tulipa da trizeta é que a coifa rasga. Quando ela rasga, entra sujeira. Se você não prestar atenção logo, arrebenta a sua tulipa e a trizeta. Você tem que trocar a peça. Ou fazer reformar a peça. Então preste muita atenção na. Perder o original vai ficar complicado. Eu não sei qual marca indicar. Dizem que é de Civic, que é da Toro, sério. Eu ainda não consegui achar uma marca. Isso aí é uma dúvida que eu tenho, me ajudem aí. Quais vocês recomendam de coifa da tulipa e trizeta desse carro? Que dure alguma coisa, pelo amor de Deus. Isso enche o meu saco. Eu não vou comprar 2 braços inteiros originais, que eu não sou maluco, né? Pelo amor de Deus. Tem uma falha elétrica nesse carro, olha a quilometragem, né? Só pra vocês terem ideia. Tem uma falha elétrica nesse carro que é o tal motor avariado, transmissão avariada, que aparece do nada e some. Quando fica aparecendo do nada e sumindo assim, geralmente os conectores do painel estão com solda trincada ou oxidada, entendeu? Fácil de resolver. Leva num cara que mexe com placa, com painel, ele retira o painel, coisa fácil, refaz a solda, resolvido o problema. Quando é esse tipo de problema, né? Como é que você sabe se é conector do painel? Você dá uns tapas aqui em cima, no carro estiver ligado. Se a falha ficar indo e voltando, é conector do painel, certo? Se não for, aí você parte para outros motivos. Pode ser fusível, pode ser conector, tem um conector ali embaixo, naquele canto lá no plástico, que dizem que dá esse problema. Pode ser oxidação em conector, tá molhando ali, você não sabe, tá entrando água, molhando o conector, aí quando você abre tá lá do oxidado. Ou aqui também, tem conector aqui. Enfim, gera um problema de comunicação no carro também da rede CAN, mas geralmente é isso que eu te falei, ou bateria. A velha bateria, sempre, problema elétrico no carro, vai logo na bateria, elimina ela, leva num cara para testar. Beleza, não é bateria, tudo certo, aí parte para outro, certo? Aí vem ver aqui o conector, não é o conector, parte para os conectores em geral do carro. Se não for fusível, não é fusível, aí meu amigo vai ter que se aprofundar mais na investigação aí. Motores, os motores que fazem os motores aqui dentro do painel, eles fazem o controle de fluxo de ar, né? Se vai sair por aqui, se sai lá pelo vidro, se sai pelos pés, enfim. Quando esses motores ficam malucos, loucos, né? Aconteceu comigo, você selecionava aqui, ele não respondia, ficava para um lado e para o outro, doido. Eu achando que eram eles, o problema era nos motores. Aí eu levei um profissional, entre aspas, né? Ele falou, não, infelizmente não tem o que fazer, tem que trocar os motores, tem que abrir o painel todo aqui. Pensei. Aí eu não desisti não. Nunca aceite o primeiro diagnóstico, ainda mais Ford. Ford é complicado. Ford é foda. Então você não aceita o primeiro diagnóstico. Você vai em outro, vai no YouTube, vai no grupo de focos primeiro. Beleza? E isso que eu estou falando aqui serve para você, o foco Sigma. Algumas coisas vão servir para o Sigma e para os carros em geral, né, cara? Tem muito conselho aí que é para carro em geral. Voltando ao assunto, o problema aqui era simplesmente esse sensor interno de temperatura que fica aqui dentro. Como ele estava maluco, estava queimado, não tinha leitura de temperatura, os motores não. Porque os motores também trabalham o ar-condicionado automático, os motores também trabalham nessa parte de regulagem da temperatura interna.
Se não tem um sensor aqui, o motor fica doido. Quando você trocou o sensor, resolveu. Resolvido o problema. E como é que eu descobri isso? Passando o scanner. Um scanner profissional. Esse scanner de celular que eu tenho e recomendo que vocês tenham, né, que você conecta aqui, é bom para você ver erros mais genéricos, erros maiores, erros grandes, né, falha num sensor, coisa assim. Coisas menores, ele não pega. Mas o sensor do cara lá, ele pegou que tinha um sensor de temperatura queimado, que era esse, e também esse carro aqui, ele tem os espelhos retrovisores com aquecimento, né? Você aciona aqui o desembaçador, então desembaça também os espelhos externos. E eu descobri que eles também estavam queimados. Fui só comprar no AliExpress um par, troquei, os sensores estão de volta. Ou estão aquecendo novamente os espelhos. Então tem sensor, tem scanner profissional que vai mais a fundo. Então antes de se desesperar, abrir tudo aqui, como o cara falou, leva um cara para passar o scanner nesse carro. Provavelmente você vai descobrir o que é, ou pelo menos tem um norte do que é, beleza? Outra coisa importante, vazamento nessas mangueiras de ar quente aqui, ó, ó lá, tá vendo manchado de rosa? Muitas vezes não é a mangueira que está ruim, meus amigos. Sabe o que é? Proporção incorreta, fluido ruim, a pressão sobe, como tem muita água, acaba fervendo aqui dentro, né? Ou quase fervendo, então aquece muito, a pressão fica até maior do que deveria, e a mangueira não segura e começa a pingar ali, porque esse sistema foi feito para trabalhar com a pressão X. Se você trabalha com pressão X mais 2, a pressão maior, vai começar a dar problema. E muitas vezes é só isso, só você. Ali foi antes de eu fazer toda a troca e tal, eu tenho que limpar ali. Só isso, só você ter uma proporção correta e ter um fluido de qualidade. Indico Lubrax, Petronas, concentrado, aí você compra água desmineralizada e faz a proporção correta, 60% de água desmineralizada e 40% de fluido. E aí você esquece, meu amigo. É só ficar acompanhando o nível. Porque se estiver baixando o nível tem uma coisa errada, né? Junta queimada, cabeçote empenado, enfim, aí já é coisa mais séria. Bieletas traseiras, meus amigos. Por incrível que pareça, tem gente que negligencia esse objeto pequeno, porém muito importante na estabilidade do carro, meu jovem. Isso aqui não é à toa não. Muitas vezes eu vejo focos na rua com a bieleta folgada ou sem a bieleta. Eu já vi sem essa bieleta. Não precisa comprar um original não, que dá uns R$ 300 não. Compra de poliuretano, deve estar uns 80, R$ 100. Resolve o problema, não fica estourando. Existe uma barra estabilizadora dianteira e traseira, não é à toa, meus amigos. Esse carro é referência em estabilidade, dirigibilidade, não é à toa. O projeto prevê a barra estabilizadora na frente e atrás, porque tem suspensão independente. E essa barra serve. Essa barra é importantíssima, junto com as molas, amortecedores, os braços e todo o restante da suspensão, na qualidade da estabilidade do veículo. Não negligencia não, meu filho. Sem a barra estabilizadora, o fundo do carro fica solto para você capotar daqui para ali numa curva. Pelo amor de Deus, o pessoal economiza em coisa ridícula. Tenha santa paciência. Drenagem do teto solar. Tem um dreno aqui, em cada ponta em cada extremidade do teto tem uma drenagem. Essas duas da frente saem aqui entre a porta. E as duas de trás saem lá, aqui por baixo. Certo? Se seu carro está amanhecendo com cheiro de mofo, depois de uma noite de chuva, ou um dia de chuva, provavelmente, se o seu carro tem teto solar, né, óbvio, provavelmente esses dutos estão entupidos. Fácil de resolver também, beleza? Não vale a pena deixar algo tão básico. Tem gente que consegue soprar, né? Mas pelo menos desobstruir a entrada aqui e desobstruir a saída já ajuda. Se tiver como soprar, melhor. E é isso, meus amigos. Nunca tinha postado nenhum vídeo sobre esse carro, apesar de ter esse carro mais de 10 anos. Esse é o segundo foco, juntando os dois focos, estão mais de 10 anos com esse carro, então muita coisa a gente vai aprendendo, algum detalhe, né?
Tá? Inclusive, lembrando aqui por último, o conector da central aqui, ó. Às vezes esse aqui fica batendo, folgado, às vezes o conector fica ali também, o cabo do conector fica solto, batendo. Com o tempo vai folgar, vai dar mau contato, vai começar a aparecer luz lá, vai deixar você doido. Às vezes é só um conector que tá solto, cara. Esses fios, esses cabos aqui não devem ficar soltos, batendo. Todos eles têm um suporte. Se não tem um suporte, tenta com uma abraçadeira, alguma coisa. Não deixa ele ficar batendo, porque vai te deixar doido. Simplesmente vai te deixar maluco. Então, quando tiver problema elétrico nesse carro, bateria e conectores em geral que podem estar folgados, oxidados, né, mal colocados. No mais é isso, galera. 25 minutos de vídeo, mas vale a pena, viu? Vale a pena. E assim que eu for lembrando de mais coisas, eu vou colocando vídeos mais curtos. Beleza? Não sou nenhum influencer. Vocês veem meu canal aí, não tem nada. Mas isso aqui eu achei relevante. Acho que vale a pena ver aí. Um abraço.